Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, falando de ufologia, assuntos correlacionados aqui. É o seguinte, eu hoje vou falar de um assunto que foge um pouco da ufologia, mas ao mesmo tempo não. Eu vou falar de deuses egípcios, porque muitos deuses egípcios lembram descrições de ETs normais, ETs atuais que a gente vê nas descrições da ufologia, né? Como por exemplo os tais ETs felinos e os reptilianos, por exemplo, batem com imagens de deuses egípcios, né? Hoje eu vou falar basicamente do deus crocodilo Sobek. O Sobek, que ele era um deus feroz e tinha uma cabeça de crocodilo e um corpo de humano, né? Como é normal, como a deusa Bastet tem a cabeça de gato e as pessoas falam que lembra o ET felino. Então, assim, essas entidades, o Sobek e a Bastet, eles lembram muito o que as pessoas falam hoje como descrição de ET felino e ET reptiliano. Especialmente o Sobek como ET reptiliano é uma coisa assim que chama muita atenção, porque o Império Egípcio era um império de força, era um império grandioso, e dá aquela impressão de que o Sobek seria uma influência reptiliana no mundo egípcio antigo. E as pessoas me falam assim, Sobek foi um reptiliano, Sobek seria a prova, né, de que os reptilianos influenciaram o Império Egípcio. Olha, assim, não querendo decepcionar as pessoas, eu diria que não muito. Porque os egípcios tinham uma forma de arte deles, de representar a espiritualidade, onde eles acreditavam no poder dos animais. Então, por exemplo, o poder do touro, o poder da águia, né? Qual é a característica do animal, por exemplo? Qual é a característica de um leão, né? Então eles adoravam a deusa Leoa, a Sekhmet, adoravam a deusa gata, que era a Bastet, né? Por quê? Porque a Leoa era mais feroz que a gata, então a gata era a deusa doméstica e a Sekhmet era uma deusa mais feroz, era uma leoa, né? E, por exemplo, no caso do Sobek, ele sendo um crocodilo, ele era um deus feroz, mal-humorado, de poucos amigos, aliás, de não amigos, né? E o Sobek, não é Soulback, é Sobek. Eu sempre falo Soulback. É Sobek, né? S-O-B-E-K. O Sobek, ele era muito admirado como patrono dos militares, pela sua ferocidade, pela maneira implacável como o crocodilo mata, né? E o crocodilo, assim, ele era temido no Egito Antigo, né? E ao mesmo tempo, aliás, temido não, ele era odiado, porque assim, o crocodilo, você sabe, as pessoas do Egito dependiam do Nilo, elas tinham que navegar, e vira e mexe o crocodilo pegava uma pessoa, entende? Pegava a pessoa, pegava os gatos que eles amavam tanto, né? Qualquer animal que se aproximasse da orla do rio para beber água, estava sujeito a ser pego pelo crocodilo. Então o Sobek, ele era um deus mais temido do que amado. E existia uma cidade chamada Crocodilópolis, tá? Que era realmente a cidade de adoração do deus Sobek, onde os sacerdotes, nem os sacerdotes podiam com aqueles crocodilos, né? Eles tratavam o crocodilo como divindade num poço, né? Porque não dava para ter esse animal como animal de estimação. Você não pode tratar de um crocodilo como você trata de um gato ou de um boi, um touro, como Apis, né? Então eles tinham num poço e como ele era um animal muito perigoso, eles davam oferendas de comida, e sacerdote egípcio não era burro, né? Então eles inventaram que o crocodilo gostava de vinho. Para encher a cara do crocodilo e deixar o crocodilo constantemente bêbado. Então eles pediam para os devotos darem frutas, frangos, não sei o que, e vinho. Não sabia que crocodilo come fruta, mas davam fruta para o crocodilo.
E o crocodilo comendo essa dieta de doces, frutas, que não coisa com mel, que não tem nada a ver com a natureza dele, e mais vinho, ele crescia, ficava enorme, e obeso e bêbado. E acabava morrendo precocemente. Ele não vivia muito tempo porque o vinho não é, o animal não processa, né, o álcool como ser humano. Ele não está adaptado para um animal carnívoro daqueles. E aí eles mumificavam o crocodilo com uma grande festa. E punham, engraçado isso, matavam os bebezinhos crocodilo e colocavam em cima, assim como os filhinhos dele. Porque o Sobek ele tinha a fama de gostar dos filhos. Que o crocodilo é um dos poucos animais répteis, né, que trata da sua prole. Eu não sabia disso, que tem jacaré que come, tem crocodilo que não come os filhotes, tem umas coisas assim. Então o Sobek ele é, na verdade, um animal, por exemplo, ele protege as tartarugas. A gente não sabe porque ele nunca pega uma tartaruga, talvez porque a casca seja muito dura, né? E tem uma lenda que coloca que o Sobek, quando o deus Ra ofendeu a esposa dele, ou a mãe, a gente nunca sabe direito na mitologia egípcia, a Hathor, né? Aquela deusa que tem um disco na cabeça, parece a Isis, mas não é. A Hathor cortou as mãos do deus Ra, aquele deus falcão. Tem o Ra e o Horus, os dois são falcões. Aí uma hora é irmão, uma hora um é filho do outro, na mitologia egípcia muda muito. E aí, nesse momento, nem adianta vocês me falarem assim, olha, você está errado, porque eu procurei em tanto lugar, e cada um fala uma coisa. Mas seja como for, ela decepou as mãos do Ra, né? Filho, marido, mais comumente dito como marido, pela sua infidelidade, e jogou no fundo do Nilo. E no fundo do Nilo ninguém chegava. Então ele sabia que o único jeito de recuperar as mãos era pedir para o deus Sobek, que era o crocodilo. O único ser que vai no fundo do Nilo é o Sobek. Aí, então ele pede para o Horus, que é o irmão dele, aparentemente. Às vezes são dois maridos da Hathor. Os dois falcões são vistos como maridos da Hathor, ou filhos. É uma coisa confusa. Vai lá e pede para Sobek no palácio dele, para salvar a mão dele, buscar a mão dele lá no fundo do rio. E o Sobek fala assim, por que eu ia fazer isso por você? É mal-humorado, né? Aí o Horus fala assim, o Horus vai como enviado de Ra, e leva um anel de ouro lindíssimo e fala assim, não, eu te dou esse anel. E como o Sobek era ganancioso, gostava de ouro, né? Os egípcios de uma forma geral gostavam muito de ouro. Ele fala, não, então é diferente. E aí ele vai lá no fundo do lago, só que os peixes, né, eram vistos pelos antigos egípcios, é muito engraçado, como demônios, porque você não conseguia pegar os peixes são muito rápidos. Ele fala assim, esses seres são como demônios. E o Sobek ficava muito irritado quando ele tinha que ir para o fundo do rio, porque os peixes eram mais rápidos que ele, e toda vez que ele ia tentar pegar alguma coisa, ele queria comer peixe, né? Os peixes escapavam dele, né? Porque na verdade o crocodilo fica com a bocona parada e ele só consegue pegar algum animal, geralmente um pássaro ou um animal terrestre, que esteja muito perto dele, né? Ele não tem assim uma velocidade de nado. Então, assim, raramente um crocodilo consegue pegar um peixe, principalmente um peixe de fundo de rio. Só se o peixe estiver assim de bobeira ali muito perto dele, né? Então, na maior parte das vezes, crocodilos se alimentam de animais aves ou terrestres, né? Ele é mais voltado para a margem do que para o fundo do rio. E aí ele tenta pegar as mãos e os peixinhos demônios estão com a mão do Ra na boca, correndo assim, tirando sarro dele, né? Eles falam assim, que delícia, esse crocodilo não consegue pegar a gente. E aí o Sobek inventa uma rede de pesca. Ele faz a primeira rede de pesca da história, né? E ele consegue só assim pegar os peixinhos e recuperar as mãos e devolver para o Horus, que devolve para o Ra, e aí o Ra recupera suas mãos.
né? Então o deus Sobek, ele era não só o patrono do Nilo, porque ele era o ser que dominava o rei do Nilo, né? Assim como a deusa Sekhmet, a leoa, era a deusa da floresta, da área da terra seca, né? O Sobek, ele também era o patrono dos pescadores, porque ele seria miticamente o inventor das redes de pesca, que é o único jeito de que um crocodilo conseguiria pegar um peixe, porque ele, como crocodilo, naturalmente não consegue, né? Então, para mim, por exemplo, o que eu quero dizer com tudo isso é que isso está intrinsecamente ligado à observação que os antigos egípcios tinham da natureza. Eles observavam de fato os animais, eles tinham uma relação real com os animais. Os gatos comiam os ratos, então por que os gatos comiam os ratos? Eles eram vistos como seres protetores do lar. As pessoas iam trabalhar com o gatinho do lado para o gatinho pegar todos os ratos. Quer dizer, eles amavam os gatos. Quem matasse um gato era condenado era morto, era linchado imediatamente. Alguns romanos caíram na besteira de matar gatos assim por qualquer motivo. Eles eram linchados. Os egípcios achavam aquilo assim o fim da picada. E assim, da mesma forma que eles amavam também os falcões pela sua força, pela sua coragem, o falcão, ele tem um foco, né? Ele vai assim lá do alto do céu, desce e pega o que ele quer. A leoa, né? A ferocidade da leoa, gozado que a leoa, né? Não o leão. A leoa sendo a que caça, né? Não é o leão, geralmente é a fêmea que caça. É a fêmea que vai atrás, então ela era coragem. Eles tentavam adquirir as características desses animais para si, né? No caso do Sobek, como ele era um crocodilo implacável, os militares se identificavam muito com o Sobek e os pescadores por causa da questão da pesca. Embora foi muito curioso que eles matavam os crocodilos, sim, porque os crocodilos eram animais. Matavam alguns crocodilos mais perigosos que ficavam na beira dos rios, dos lagos, do Nilo, né, no caso, porque eles realmente matavam as pessoas. Eles eram realmente animais intratáveis, né? Então, se você me pergunta se eu acho que o Sobek é um deus extraterrestre, não, eu acho que ele vem da observação, da antropomorfização do nosso crocodilo terreno, né? Eu não acho que ele é inspirado num ser extraterrestre que foi visto por alguém. Isso não consta que o Sobek desceu de um disco de luz, ou que o Sobek... Porque, por exemplo, em várias mitologias aparece assim, o Deus desce de um disco de luz, o Deus desce de uma coisa que a gente entende como uma nave. Não há nada desse tipo referente a Sobek. Simplesmente que ele é um crocodilo que morava no fundo do Nilo e que tinha poderes e que tinha características humanizadas, né, antropomorfizadas, para fazer parte do panteão. Às vezes eles representavam o Sobek como um crocodilo explicitamente, às vezes eles representavam o Sobek como um ser humano com uma cabeça de crocodilo. E o Sobek tinha umas coisas engraçadas. Ele não tinha filho, mas ele é chamado de o que espalha semente. Tem umas coisas gozadas, assim. O Egito tem um monte de mistérios que a gente não entende, né? A cultura egípcia se extinguiu com a chegada do cristianismo lá no Egito e depois do islamismo, e a gente ficou com uma série de lacunas sobre como que os egípcios cultuavam seus deuses, porque os sacerdotes retinham muito conhecimento. Mas algumas dessas coisas que a gente sabe, principalmente de mitologia, das relações dos deuses, é muito parecido com as nossas histórias de orixá, né? Xangô com Oxum, com não sei o que, com Yansan. Tem uns mitos que entram em conflito, mas que às vezes se parecem e se repetem. Uns pegam mais que outros não pegam. Às vezes a história não pega e aí é substituída por outra. Mas de uma forma geral tem uma certa consistência. Isso é próprio do paganismo, né? O paganismo, ele é regional, ele modifica de acordo com a história. Todas as religiões politeístas, né, têm uma certa mudança ao longo do tempo e fica difícil dizer qual é a escritura
que valem, no caso, para aquele ser que é, no caso, Sobek, tá? Sobek. Então a minha resposta é os seres felinos e os seres reptilianos. Não vou dizer que é mera coincidência, mas eles não foram a inspiração, até onde se sabe, dos deuses egípcios. É muito comum as pessoas comentarem isso. Ok? Essa é a minha opinião. E aqui fica meu recado, Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.